Está conosco o Rodrigo Hidalgo, repórter do Jornal da Band. Embora seja meu amigo, eu me sinto muito à vontade de dizer que é um dos melhores repórteres que eu já conheci, além de ser um cara muito boa praça, e que está tocando no Jornal da Band, desde ontem, um especial a respeito de redução da maioridade penal. Um especial a respeito de maioridade penal, um assunto que andava meio esquecido, mas que, infelizmente, de uma maneira muito triste, acabou ganhando temperatura, agora que a gente sabe, né, Hidalgo, que o neto do nosso querido Luciano do Vale foi assassinado por um cara de 15 anos de idade. Ô Hidalgo, o que você traz de novo nessa série de reportagens? Bom dia para você, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Eu que agradeço, Megali, bom dia a você, bom dia a Carla, Sheila e a todos os ouvintes. Exatamente, é um tema que vem à tona, costuma vir à tona quando um caso de repercussão acontece, um tema que cabe ao Legislativo. Ontem a polícia esclareceu o caso, né, a morte, o assassinato, o latrocínio do Lucas do Vale, do empresário Lucas do Vale, um menor de 15 anos, um adolescente, foi o autor do disparo. Ele confessou na delegacia e a gente apurou o histórico dele, Megali. Ele foi internado na Fundação Casa em março, depois de cometer um assalto contra uma mulher e um homem. Ele, inclusive, teria, junto com outros dois menores, abusado sexualmente dessa mulher. Ele ficou internado apenas 1 mês e meio e depois ganhou o benefício de prestar serviço comunitário e acabou cometendo esse grave crime. E o Jornal da Band mostrou ontem um primeiro capítulo dessa série, mostrando que uma pesquisa inédita mostra que de cada 5 brasileiros, 4 são a favor da redução da maioridade penal. As histórias de menores flagrados cometendo delitos se repetem todos os dias pelo país. Já são quase 3 décadas de discussão no Congresso Nacional sobre essa questão da redução da maioridade penal. A proposta de emenda constitucional, Megali, foi aprovada em 2015, mas está parada no Senado desde então. Muitos defensores da mudança acreditam que falta vontade política. É o que pensa o deputado federal Capitão Derrite, do PP de São Paulo. Isso é uma vontade popular, a população não aguenta mais. Os senadores precisam tomar uma atitude. A PEC já foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados, precisa que o Senado, de fato, coloque isso em plenário e aprove essa medida importante. Enquanto a PEC da redução da maioridade penal ela continua engavetada, a ampla maioria da população mantém opinião favorável para que adolescentes a partir de 16 anos respondam como adultos pelos delitos cometidos. Apenas 1 em cada 5 brasileiros afirma ser contra a medida. Uma pesquisa inédita do Instituto Paraná Pesquisas mostra que 76% das pessoas são a favor da diminuição da idade penal, 19% querem que a regra não seja modificada e quase 5% dos entrevistados não sabem, não responderam ou acham que depende da proposta. Nas ruas, as pessoas demonstram mesmo que querem mudança. Nós ouvimos prender quem faz coisa errada. Eu acho que realmente é uma desculpa, né? O grande manda o pequeno fazer para ele não ser preso. E tá cheio de menor aí matando, assaltando, né? O jovem pode escolher os seus representantes, presidente, governador. Ele pode muito bem cumprir a sua pena. Então ele sabe o que ele está fazendo, ele tem discernimento das coisas. Partidos da oposição são contrários à alteração da lei, como afirma o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. A solução de reduzir a idade penal é simplesmente simplificar o assunto. É reduzir a uma questão de idade, um assunto extremamente complexo, social, político, cultural, de segurança pública. Então, é uma solução, eu diria, não só incompleta, como imprópria mesmo. Enquanto a proposta não vai para frente, familiares de vítimas sofrem com a impunidade e esperam por justiça. A filha da professora aposentada Maria do Carmo Portela, de 64 anos, assassinada por um adolescente, crime que aconteceu em março deste ano, em São Paulo, ela se revolta por ele não ter tido uma punição severa nesse crime hediondo. A nossa justiça está sendo muito fraca. Ele não foi menor quando ele cometeu isso. Pegou uma faca, matou uma senhora, uma mãe, uma avó, e queimou, e não foi um inocente. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E, Megali, no segundo capítulo da série sobre a redução da maioridade penal, hoje, no Jornal da Band, nós vamos mostrar que os menores eles são aliciados pelo tráfico de drogas e também vamos contar a história de um adolescente que ele assaltava todo fim de semana, sabendo que se fosse detido teria punições leves. Ô Hidalgo, onde é que o Brasil está em relação ao resto do mundo? A gente sabe que tem estados americanos
que não tem nenhuma idade limite, né? Crianças podem ser presas, olha só. Mas é um país bastante punitivista. Mas e o resto do mundo civilizado? Os países europeus, os nossos vizinhos aqui na América Latina, como é que lidam com essa questão? Olha, a gente vai mostrar isso no terceiro episódio da reportagem. Megali, por exemplo, na Inglaterra não há o limite, o que vale na questão é o crime cometido. Há uma proposta, inclusive, que alguns defendem, alguns juristas aqui no Brasil, de que abaixo de 16 anos os casos fossem analisados individualmente, no caso de crimes graves. Essa proposta que está parada no Senado desde 2015, ela prevê punição para jovens de 16 e 17 anos que cometam crimes graves, crimes hediondos. Aí, no caso, eles seriam levados para unidades especiais só para esses adolescentes, mas eles seriam submetidos ao Código de Processo Penal, as mesmas penas sofridas pelos adultos. Mas em outros países da Europa, na Inglaterra, estados americanos, os casos aí de adolescentes abaixo de 16, até de 14 anos, são analisados caso a caso, para exatamente saber se o adolescente ele tinha ali o discernimento, ele tinha consciência do crime que estava cometendo. Uhum. Ô Hidalgo, quando a gente fala de mudança na lei, isso necessariamente passa pela revisão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente? Essa é uma discussão que vai ser travada pelos senadores, né? Se vai haver necessidade de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas essa proposta, do jeito que está, do jeito que foi aprovada na Câmara em 2015, que está desde então no Senado para ser colocada em votação, ela prevê essa punição para adolescentes de 16 e 17 anos que cometam crimes graves, e não haveria aí uma necessidade de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito à punição desses adolescentes, porque eles seriam levados para unidades especiais, mas isso é algo que vai ter que ser discutido ainda com os senadores, porque essa proposta, do jeito que foi colocada, não define exatamente se terá que haver alteração ou não. Uhum. Onde essa questão, essa discussão toda para, hein? Não, imagina, onde para? Onde ela acaba engasgando, digamos assim, e volta a ser engavetada? Porque a gente fala há tanto tempo, não é, sobre esse assunto, Hidalgo. É claro que é uma questão complexa, ela não é simples, ela demanda debate, mas já foram muitas pesquisas realizadas falando sobre o que pensa o brasileiro a respeito desse tema, e nunca a gente conseguiu efetivamente dar passos importantes, né, nessa mudança. Inclusive foi uma proposta, né, de campanha do presidente Jair Bolsonaro, foi colocar essa questão em votação e aprovar. Ocorre que existe um movimento também, nós fomos até Brasília, conversamos com deputados, senadores e também com muitos juristas pelo país, e a ideia é de que falta vontade política, né, que existe um movimento de resistência, né, para que o assunto seja discutido, ou seja, esse tema vem se arrastando já há anos. Deixa eu falar uma coisa aqui, tem muita gente dizendo, nossa, vocês só estão falando desse assunto porque morreu o neto do Luciano do Vale, colega de vocês. O Hidalgo está debruçado sobre esse tema faz pelo menos 2 meses. Uhum. Essas séries demoram muito tempo para serem feitas. Como eu disse no início aqui, foi uma triste coincidência que esse caso tenha ganhado temperatura com a morte do neto do Luciano. Obrigado pelas mensagens, gente. Só para terminar da minha parte, Hidalgo, haveria cadeia para todo mundo? Porque as pessoas que hoje vão para as fundações Casa pelo Brasil passariam a ocupar os presídios. Tem espaço para essa gente toda? Por enquanto não, Megali, exatamente. A gente tem um déficit do sistema prisional, o número de presos cada vez mais aumenta pelo país. Nesse caso, se esse projeto fosse aprovado, unidades específicas deveriam ser construídas, os adolescentes não ficariam nos mesmos presídios dos adultos, ou seja, teria que haver também um investimento por parte do poder público na construção de unidades específicas, que não seriam como aqui em São Paulo, a Fundação Casa, né, que é onde há o trabalho
socioeducativo, né? A gente vai mostrar também na reportagem de hoje, mas é algo que também precisa ser discutido porque demanda um investimento. Dalgo, rapidinho, eu não sei se há números disponíveis nesse sentido que indiquem ou que apontem para reincidência, ou seja, o quanto esses lugares, esses espaços, casas de assistência desses menores infratores e mesmo o sistema prisional não recuperam boa parte dessas pessoas que para lá são mandadas pela justiça. Tem índice de reincidência, por exemplo, o menor que vai para uma fundação casa, no caso de São Paulo, ou equivalente em outro estado, volta para as ruas depois de alguns meses, às vezes nem fica os 3 anos lá de internação, muitas vezes não fica os 3 anos de internação, volta para as ruas, comete o mesmo crime, volta para lá de novo e depois de completar 18 anos ou os 3 anos, vai parar no sistema prisional porque é um reincidente. Tem dados que mostrem isso? A ineficiência também na recuperação dessas pessoas? No caso de São Paulo, a Fundação Casa diz que o índice de reincidência ele é baixo, algo em torno aí de 20%, 30%, não existe uma estatística nacional apontando a reincidência de adolescentes internados em unidades para o cumprimento das chamadas medidas socioeducativas. O Estado de São Paulo afirma que esse índice é baixo, assim como é também o número de fugitivos, os casos também de rebeliões que a gente acompanhava no passado, que eram mais frequentes, eles também reduziram. Mas há sim um índice de reincidência e como você bem disse, dificilmente um adolescente ele fica esse prazo máximo de internação de 3 anos. No Rio de Janeiro, por exemplo, a média de quem comete um latrocínio é de 9 meses de internação, para quem comete um homicídio, algo em torno de 8 meses, é o que mostram as estatísticas. A gente tem esse caso aí do latrocínio do empresário Lucas do Vale. O adolescente praticou um roubo, houve o caso aí de assédio sexual por parte contra a vítima, e ele ficou apenas 1 mês e meio internado e acabou depois tendo o benefício dado pela Vara da Infância e da Juventude da prestação de um serviço comunitário. Hidalgo, obrigado mais uma vez pela participação aqui na Band News FM, parabéns pelo trabalho. A série do Rodrigo Hidalgo está no ar desde ontem, você pode no site da Band acompanhar o capítulo inicial e hoje à noite, a partir das 7h20, você confere ao vivo o 2º capítulo. Um abraço, meu irmão, bom trabalho para você. Abraço, Megali, abraço a todos. Valeu. Jornal da Band com transmissão simultânea aqui na Band News FM, então a reportagem você também acompanha completinha aqui, essa série inteira na Band News.